O ano era 1847. No interior da província de São Paulo, onde as colinas se estendiam verdes sob o peso do café e da cana, erguia-se a Fazenda Boa Esperança. O nome carregava uma ironia cruel. Esperança era algo que morria logo na entrada daquelas terras, sufocada pelo cheiro de suor azedo que impregnava o ar, pelo ranger das correntes, pelo silêncio forçado de mais de 200 corpos que trabalhavam de sol a sol sob o chicote. Antes de continuar com a história, comente a hora em que esse vídeo chegou até você. A Casa Grande dominava a paisagem como uma sentinela branca, suas paredes caiadas refletindo o sol enquanto, logo abaixo, as senzalas se amontoavam na penumbra. Ali dentro, cristais importados captavam a luz em arco-íris que ninguém nas senzalas jamais veria. Móveis de jacarandá entalhado ocupavam os salões. Tapetes persas cobriam pisos de madeira encerada. Nos corredores, o cheiro era de lavanda e cera de abelha. Mas bastava caminhar 50 passos em direção aos fundos para que o perfume se transformasse em algo muito diferente. Suor rançoso, terra molhada de urina, o odor metálico que o sangue deixa quando seca sob o sol. O tronco ficava ao lado do curral, uma estrutura simples de madeira escurecida por anos de uso. A terra ao redor tinha uma coloração diferente, mais escura, mais rica. Não era fertilidade. Era o registro de cada castigo, de cada corpo amarrado ali, de cada grito que ecoava e depois se calava. As manchas nunca saíam completamente. A chuva lavava a superfície, mas a terra guardava memória. Nesse mundo de hierarquias inflexíveis, onde a lei protegia os senhores e a igreja abençoava suas propriedades, nasceu Beatriz. Sua mãe, Josefa, era uma mulher de ganho que trabalhava nas ruas da vila próxima, vendendo quitutes e entregando a maior parte do lucro ao coronel. Quando as febres levaram Josefa, Beatriz tinha 7 anos e nenhuma lembrança do pai, apenas sussurros de que teria sido algum visitante, algum feitor, alguém que passou e não deixou nada além de uma criança a mais para o inventário da fazenda. Beatriz cresceu entre as senzalas e os campos, aprendendo cedo que a sobrevivência exigia mais que força nos braços. Exigia olhos atentos, ouvidos aguçados, a capacidade de ler as pessoas pelos seus silêncios. Ela observava tudo. Como os feitores mudavam de humor conforme a hora do dia, como a sinhá descontava suas frustrações sempre nos mesmos alvos. Como o coronel evitava certos cômodos da casa quando a esposa estava presente. Beatriz construía mapas mentais de comportamentos, antecipava perigos, tornava-se pequena quando necessário. Aos 18 anos, sua aparência não chamava a atenção da forma que trazia castigo certo. Não era das que os homens apontavam nos campos, arrancando risos grosseiros dos companheiros. Sua beleza era discreta, quase ausente sob as roupas gastas e a postura cuidadosamente curvada. Pele escura como a noite sem lua. Olhos que pareciam guardar pensamentos demais para alguém em sua posição. Mãos delicadas, apesar dos calos. Dedos longos que trabalhavam com uma eficiência silenciosa. Quando a velha Benedita não conseguiu mais subir as escadas da Casa Grande com as bandejas do café da manhã, foi Beatriz quem a substituiu. A mudança aconteceu sem aviso, como tudo ali. Uma manhã, ela acordou na senzala, na outra já estava sendo empurrada para dentro da casa, recebendo ordens rápidas sobre como servir a mesa, como dobrar os lençóis de linho, como polir a prata sem deixar marcas dos dedos. A Casa Grande era outro universo. Os pisos brilhavam tanto que refletiam os rostos de quem passava. As cortinas eram de veludo pesado, bloqueando o calor, mas também qualquer vista do que acontecia lá fora. Nos corredores, retratos de ancestrais mortos observavam com olhos severos. O silêncio ali dentro tinha textura diferente do silêncio das senzalas. Era um silêncio vigiado, carregado de expectativa.
onde qualquer barulho errado podia resultar em castigo. O coronel Rodrigo Antunes tinha 42 anos, têmporas grisalhas, postura militar que herdara do pai. Sua reputação na província era sólida. Homem de palavra, diziam os vizinhos. Cristão devoto, afirmava o padre. Senhor justo, mentiam os que dependiam dele. Casado há 15 anos com Clarice Eugênia de Vasconcelos Antunes, ele cumpria o papel que a sociedade esperava. Patriarca inquestionável, gestor, competente das terras, presença respeitada nas reuniões políticas da vila. Mas por trás da máscara pública, Rodrigo carregava um vazio que o perseguia desde sempre. Nunca fora visto de verdade, apenas obedecido. Sua esposa cumpria os deveres conjugais com a mesma expressão entediada de quem supervisiona a limpeza da louça. Conversavam sobre a administração da casa, compromissos sociais, nunca sobre nada que importasse de verdade. Ele dormia em aposentos separados, acordava sozinho, passava os dias rodeado de pessoas, mas profundamente isolado. Beatriz entrou em sua vida como mais uma peça do mobiliário. Ela servia o café pela manhã, suas mãos firmes segurando a bandeja de prata sem tremer. Trocava as roupas de cama enquanto ele trabalhava no escritório, movendo-se tão silenciosamente que às vezes ele esquecia que havia alguém ali. Acendia as velas ao entardecer, cada uma posicionada com precisão nos castiçais de cristal. Durante semanas, ele mal registrou sua presença. Mas então veio a manhã em que a encontrou reorganizando sua biblioteca. Rodrigo tinha centenas de volumes, muitos herdados, outros comprados em leilões na capital. Estavam em desordem crônica, empilhados sem critério. Beatriz não sabia ler, mas havia criado um sistema. Organizara os livros por tamanho e pela cor das capas, criando um padrão visual que transformava o caos em algo quase artístico. Por que fez assim? Ele perguntou, mais surpreso que irritado. Ela abaixou os olhos imediatamente, o reflexo de anos de treinamento. Achei que ficaria mais bonito para o senhor e talvez mais fácil de achar o que procura se o senhor lembrar da cor. Havia algo naquela resposta. Uma combinação de humildade genuína e inteligência prática que o pegou desprevenido. Ela não estava tentando impressioná-lo. Estava simplesmente resolvendo um problema da única forma que podia. Nos meses seguintes, algo mudou. Rodrigo começou a pedir que ela permanecesse no escritório enquanto trabalhava, sob pretextos diversos. Precisava que alguém buscasse documentos, que servisse café fresco, que ajustasse as cortinas conforme o sol mudava de posição. Na verdade, ele simplesmente queria sua presença. Havia algo na quietude dela que o acalmava, algo na forma como ela se movia pelo espaço que tornava o ambiente menos opressor. Ele começou a fazer perguntas, pequenas coisas no início, sobre o tempo, sobre se a comida nas senzalas estava adequada, sobre o trabalho. Depois, questões mais pessoais, como tinha sido perder a mãe tão cedo, o que pensava quando olhava para o céu noturno. Se tinha sonhos, embora a pergunta em si fosse absurda naquele contexto. Beatriz respondia com cuidado, sempre consciente do abismo entre eles. Mas aos poucos, conforme percebia que ele realmente escutava, suas respostas ficaram menos guardadas. Ela falava sobre a saudade da mãe, sobre as histórias que ouvia dos mais velhos, sobre pequenas observações do cotidiano que revelavam uma mente aguçada e curiosa. Rodrigo começou a vê-la, não como propriedade, não como função, mas como pessoa, e isso o aterrorizava. Ele conhecia as regras do seu mundo. Conhecia homens que usavam escravas para satisfação física, algo tacitamente aceito, quase esperado. Mas o que sentia por Beatriz era diferente. Era curiosidade genuína sobre seus pensamentos, era conforto em sua companhia. Era o desejo perturbador de ser visto por ela não como o coronel, mas como Rodrigo, o homem que existia sob as camadas de poder e posição.
Ele começou a protegê-la de formas sutis. Garantia que ela não fosse escalada para o trabalho nos campos sob o sol que rachava a terra. Quando um feitor tentou castigá-la por quebrar uma xícara, Rodrigo interveio pessoalmente, algo inédito. Dispensou-a das tarefas mais degradantes, aquelas que deixavam as mulheres com as mãos em carne viva e os joelhos sangrando. Beatriz percebeu as mudanças. Não era ingênua o suficiente para chamar aquilo de amor, mas reconheceu algo que não esperava encontrar: humanidade. Uma fresta na armadura do poder absoluto. Ela começou a estudá-lo também, mas com objetivos diferentes. Observou que ele ficava mais tenso após as refeições com a esposa, que trabalhava até tarde para evitar os aposentos vazios, que às vezes parava no meio de uma frase, perdido em pensamentos que pareciam dolorosos. O que Beatriz não percebia era que outra pessoa também observava. Clarice Eugênia de Vasconcelos Antunes tinha 35 anos e uma coleção de ressentimentos cuidadosamente cultivados. Seu casamento fora arranjado por famílias que queriam unir fortunas, não pessoas. Durante 15 anos, ela cumprira seu papel. Anfitriã impecável, esposa decorativa, administradora competente da casa grande. Mas nunca houve amor, nunca houve intimidade verdadeira, nunca houve nada além de conveniência mútua e aparências sociais. Clarice exercia poder da única forma que lhe era permitida, através da crueldade doméstica. Não podia comandar os negócios, não podia herdar propriedades em seu nome, não podia sequer sair sozinha da fazenda sem levantar comentários. Mas podia e exercia com vigor o domínio absoluto sobre as escravas da casa. Era ela quem decidia as punições por infrações mínimas. Um prato rachado, uma dobra errada no lençol, um olhar considerado insolente. Cada castigo era uma afirmação do único poder que possuía. Quando percebeu que Rodrigo mudara, ela primeiro atribuiu a mudança a assuntos de negócios. Talvez problemas com a safra, talvez dívidas. Mas então o viu sorrir, um sorriso genuíno, espontâneo, dirigido a Beatriz durante uma conversa breve no corredor. Um sorriso que ele nunca lhe dirigira em 15 anos de casamento. A verdade a atingiu com força física. Seu marido estava apaixonado. Não estava apenas usando uma escrava, como fizera outras vezes, encontros rápidos e brutais que ela fingia não saber. Ele a amava. A humilhação era insuportável. Não era amor por Rodrigo que queimava em seu peito, mas fúria por ser preterida em favor de alguém que a sociedade considerava inferior em todos os aspectos. Como ousava aquela negra roubar a atenção que lhe pertencia por direito? Como ousava Rodrigo trair não apenas os votos matrimoniais, mas toda a estrutura social que sustentava suas vidas? Clarice começou a observar. Contava os minutos que Beatriz passava no escritório do marido. Notava as pequenas gentilezas, os olhares que duravam um segundo a mais que o necessário. Via como Rodrigo interrompia castigos destinados a Beatriz, algo que nunca fizera por nenhuma outra escrava. A cada observação, sua obsessão crescia. Ela começou com táticas sutis. Espalhou rumores entre as outras escravas, sugerindo que Beatriz se considerava superior, que desprezava as companheiras por trabalhar na casa grande. Algumas acreditaram, movidas por inveja genuína ou medo de desagradar a sinhá. Começaram a hostilizar Beatriz. Empurrões acidentais no caminho para as senzalas, comida derramada em suas roupas. Comentários maldosos, sussurrados alto o suficiente para serem ouvidos. Beatriz identificou rapidamente a origem da campanha. Respondeu não com confronto, mas com gestos calculados de solidariedade. Compartilhou sua própria comida quando outras passavam fome. Ajudou em tarefas pesadas, sem ser solicitada. Ouviu desabafos com atenção genuína. Aos poucos, reconquistou a confiança das companheiras.
algumas das quais começaram a suspeitar que a Sinhá estava manipulando todas elas. Frustrada, Clarice escalou suas táticas, plantou objetos valiosos nos pertences de Beatriz. Um broche de ouro desapareceu misteriosamente de seu quarto e foi descoberto sob o colchão de palha na senzala. Um lenço bordado, presente de sua mãe, apareceu entre as roupas de Beatriz. Cada vez, Clarice convocava Rodrigo dramaticamente para testemunhar a suposta ladra. Mas Rodrigo conhecia sua esposa há tempo suficiente. Investigou pessoalmente cada acusação, encontrando inconsistências óbvias. O broche estava limpo demais para ter ficado meses sob um colchão sujo. O lenço tinha perfume de Clarice, não o cheiro de sabão barato das senzalas. Cada tentativa frustrada só aumentava a fúria da Sinhá. Então veio o envenenamento. Clarice tinha acesso à farmácia da casa, onde guardavam remédios, mas também substâncias perigosas. Arsênico para matar ratos, beladona para dores, mercúrio para diversas aplicações médicas. Ela começou a adicionar pequenas doses de arsênico na comida de Beatriz, quantidades calculadas para causar sofrimento sem levar imediatamente ao fim. Beatriz adoeceu. Febres que vinham e iam sem padrão, vômitos que a deixavam exausta, dores no estômago que a dobravam. Ela continuava trabalhando, porque parar significava castigo, mas seus movimentos ficaram mais lentos, seu rosto mais cavado. Rodrigo, alarmado, trouxe o Dr. Silveira, médico ilustrado que estudara na Europa. O homem examinou Beatriz detalhadamente, fez perguntas sobre sintomas, observou as mãos trêmulas, a palidez além do natural. Seu diagnóstico foi discreto, mas claro. Envenenamento por metais pesados, administrado gradualmente ao longo de semanas. Em conversa privada com Rodrigo, o médico escolheu suas palavras com cuidado. Apenas alguém com acesso constante à farmácia da casa poderia ter feito isso. E precisaria de conhecimento sobre dosagens, algo que exclui os escravos. O olhar que trocaram dispensou palavras adicionais. Rodrigo compreendeu, mas não tinha provas concretas. Confrontar Clarice sem evidências apenas a tornaria mais cuidadosa. Ele reforçou a segurança da farmácia. Passou a supervisionar pessoalmente a comida destinada a Beatriz. Mas sabia que estava apenas ganhando tempo. Clarice percebeu que suas tentativas diretas falhavam. Precisava de algo mais definitivo, algo que usasse as próprias estruturas de poder da sociedade escravocrata. Ela conhecia os medos dos senhores de fazenda, revoltas, insurreições, o fantasma da revolução haitiana que ainda assombrava as elites. Qualquer suspeita de organização revolucionária entre os cativos era tratada com violência imediata e exemplar. Começou a forjar evidências meticulosamente. Redigiu panfletos abolicionistas rudimentares, imitando erros de ortografia, mas usando papel de qualidade da Casa Grande. Plantou-os na senzala onde Beatriz dormia, escondidos sob uma tábua solta no chão. Subornou Amâncio, feitor conhecido por sua crueldade e ambição, oferecendo-lhe uma quantia generosa e a promessa de promoção para testemunhar, falsamente. Ele deveria jurar que ouvira Beatriz falando sobre fugas coordenadas, sobre ataques aos senhores, sobre planos de incendiar a Casa Grande durante a noite. Espalhou rumores cuidadosamente entre os fazendeiros vizinhos durante visitas sociais. Comentários casuais sobre como alguns escravos da Boa Esperança pareciam diferentes ultimamente, mais ousados, menos submissos. Talvez estivessem sendo influenciados por alguém. Cada semente plantada com a precisão de quem conhece exatamente como o medo se espalha entre homens que dormem, sabendo que são vastamente superados. Em número pelos que oprimem, o plano foi acionado durante um jantar. Clarice havia convidado os fazendeiros mais influentes da região, homens cujas opiniões moldavam a política local.
A refeição transcorria normalmente, conversas sobre safras e preços, quando ela se levantou dramaticamente, derrubando a cadeira. Perdoem-me, senhores. Sua voz tremia, perfeitamente calculado. Mas não posso mais carregar esse peso sozinha. Descobri algo aterrorizante. Todos os olhos voltaram-se para ela. Rodrigo sentiu o estômago afundar. Conhecia aquele tom, aquela teatralidade. Com lágrimas nos olhos, Clarice revelou ter encontrado evidências de uma conspiração entre os escravos. Panfletos abolicionistas. Conversas sobre fuga. Pior, planos de violência organizada. E no centro de tudo, uma escrava da própria Casa Grande. Alguém que se aproveitara da benevolência excessiva do marido para ganhar influência e organizar um levante. Os fazendeiros reagiram exatamente como ela previra. Pânico mal disfarçado, exigências de ação imediata. Ofertas de ajuda para controlar a situação antes que se espalhasse. O medo da revolução escrava era visceral entre eles, alimentado por décadas de culpa reprimida e paranoia justificada. Beatriz foi arrastada do pequeno quarto onde dormia, ainda em suas roupas de dormir. Jogaram-na aos pés dos senhores reunidos no salão. Amâncio apresentou seu testemunho com convicção ensaiada, detalhando conversas fictícias, encontros noturnos inventados. Clarice produziu os panfletos como evidência irrefutável, sua voz quebrando enquanto falava sobre a traição de alguém em quem depositara tanta confiança. Rodrigo estava encurralado. Via claramente a armação. Reconhecia cada mentira, mas estava cercado por homens que esperavam dele uma demonstração de força. Qualquer hesitação seria interpretada como fraqueza ou cumplicidade. Um senhor que protegia uma escrava acusada de insurreição era visto como traidor de sua própria classe, possivelmente cúmplice, certamente inadequado, para manter terras e cativos. Ele olhou para Beatriz, ajoelhada no chão, cabeça baixa. Seus olhos encontraram os dele por um instante breve. Ela não implorou, não chorou, apenas olhou e naquele olhar havia compreensão. Ela sabia o que ele enfrentava. Sabia que não havia escolha possível naquele momento. Com a voz controlada, mas o coração despedaçado, Rodrigo ordenou que Beatriz fosse presa no tronco para receber castigo exemplar pela manhã. Depois, seria vendida para um traficante que a levaria para as minas de interior. Sentença que todos ali sabiam equivalia a um fim lento e doloroso. Os homens se retiraram satisfeitos, convencidos de que a ordem fora restaurada. Clarice subiu para seus aposentos com um sorriso discreto nos lábios, saboreando a vitória. Beatriz foi arrastada para fora sob a chuva fina que começava a cair e acorrentada ao tronco. O ferro frio mordia seus pulsos. A madeira áspera pressionava suas costas. Ali ficaria até o amanhecer, exposta ao tempo, à humilhação, ao medo do que viria com a luz do dia. A chuva caía mais forte agora, encharcando suas roupas finas, fazendo seus ossos doerem com o frio. Beatriz fechou os olhos e tentou não pensar no chicote, nas marcas que deixaria, na jornada brutal que a esperava depois. Tentou não pensar em Rodrigo, na expressão que vira em seu rosto quando ele pronunciou a sentença. Tentou simplesmente existir naquele momento, respiração após respiração, porque era tudo que lhe restava. Dentro da Casa Grande, Rodrigo trancou-se em seu escritório. Dispensou os criados, trancou a porta, apagou metade das velas. Na penumbra, ele se permitiu algo que nunca fizera: desmoronar. Mas durou apenas alguns minutos. Depois, a parte dele que sobrevivera a guerras e políticas tomou controle. Se ia perder Beatriz, pelo menos garantiria que não fosse baseado em mentiras. Começou a examinar as evidências com a meticulosidade de um advogado. Pegou os panfletos supostamente encontrados na senzala. O papel era de qualidade superior, do tipo que ele mesmo usava para correspondência importante.
Não era o papel barato que eventualmente chegava às mãos dos escravos através de jornais velhos ou embalagens descartadas. Passou os dedos pela superfície lisa, sem manchas de umidade ou sujeira, embora supostamente tivessem ficado escondidos sob tábuas de piso sujo por semanas. Examinou a caligrafia. As letras eram irregulares, imitando alguém com pouca instrução, mas havia consistências estranhas. Certas letras eram sempre formadas da mesma maneira elaborada, um hábito que pessoas sem educação formal não desenvolveriam. Ele conhecia a escrita de Clarice, reconheceu o formato específico do R, a curvatura particular do S. Ela tentara disfarçar, mas não completamente. Convocou discretamente as escravas domésticas, uma por uma, garantindo que ninguém mais ouvisse. Ofereceu proteção em troca de verdade. A primeira teve medo de falar, a segunda também. Mas a terceira, Joana, uma mulher mais velha que trabalhava na cozinha há décadas, finalmente revelou ter visto Amâncio e a Sinhá conversando nos fundos da casa várias vezes nas últimas semanas, sempre em horários estranhos, sempre com a Sinhá entregando algo que parecia dinheiro embrulhado em tecido. Rodrigo trabalhou a noite inteira. Quando o céu começou a clarear, tingindo-se de cinza pálido, ele tinha um dossiê completo. Não eram apenas suspeitas. Eram evidências concretas de uma farsa elaborada. Mas usar essas evidências significaria expor Clarice publicamente, humilhar sua própria esposa diante da sociedade que os julgava. Significaria admitir que fora enganado, manipulado. Significaria escolher uma escrava sobre sua esposa. Os fazendeiros voltaram ao amanhecer como prometido. Queriam testemunhar o castigo, garantir que a mensagem seria clara para todos os outros cativos. Precisavam ver o sangue, ouvir os gritos, saber que a ordem estava segura. Reuniram-se no pátio enquanto Beatriz era mantida acorrentada ao tronco, molhada pela chuva da noite, tremendo de frio e exaustão. Rodrigo desceu as escadas da casa grande com seus documentos. Clarice estava na varanda, vestida de negro, como se já estivesse de luto pela ordem perdida e recuperada. Quando viu o marido com os papéis na mão, algo em sua expressão vacilou. "Senhores", Rodrigo começou, sua voz ecoando no silêncio tenso. "Antes de prosseguirmos, há questões que precisam ser esclarecidas", apresentou suas descobertas metodicamente. Mostrou o papel de qualidade superior dos panfletos, comparando-o com papel de senzala. Apontou as inconsistências na caligrafia, as marcas reveladoras de alguém educado tentando parecer ignorante. Chamou Joana, que repetiu seu testemunho sobre os encontros secretos entre Clarice e Amâncio. Trouxe os registros financeiros da casa, mostrando uma retirada recente de quantia significativa de dinheiro, retirada feita por Clarice sem justificativa documentada. Os fazendeiros ouviram em silêncio crescente. Homens obcecados com ordem e controle compreendiam perfeitamente o perigo de acusações falsas. Se uma Sinhá podia fabricar evidências de insurreição, todo o sistema de vigilância e punição ficava comprometido. Como saberiam quando uma ameaça era real? Como poderiam confiar em suas próprias esposas para identificar perigos genuínos? Rodrigo não precisou acusar Clarice diretamente, as evidências falaram por si. Ele simplesmente perguntou, sua voz gelada: "Alguém aqui ainda acredita que esta escrava organizou uma insurreição?" O silêncio foi sua resposta. Um por um, os fazendeiros desviaram os olhos. Alguns murmuraram desculpas sobre terem sido precipitados, sobre a necessidade de investigações mais cuidadosas. Outros simplesmente se retiraram, desconfortáveis com o drama doméstico que se desenrolava e suas implicações perturbadoras. Amâncio tentou fugir. Correu em direção aos estábulos, mas foi interceptado por outros feitores que, percebendo de que lado o poder verdadeiro estava, não hesitaram em detê-lo. Foi amarrado ao mesmo tronco onde Beatriz esperara a noite inteira.
O castigo que fora destinado a ela foi aplicado a ele, cada golpe ecoando no pátio silencioso. Seu destino foi selado não pela quantidade de dor infligida, mas pela marca permanente da traição. Nunca mais trabalharia em fazenda alguma. Seu nome se tornaria sinônimo de falsidade, de feitor que não podia ser confiado. Clarice enfrentou algo mais devastador que violência física. Rodrigo a expôs publicamente, relatando cada tentativa anterior de prejudicar Beatriz. O envenenamento, os objetos plantados, a campanha de difamação. Cada mentira revelada diante dos poucos fazendeiros que permaneceram. Para uma mulher de sua posição, a reputação era tudo. Sem ela, não era nada. Você será devolvida à casa de seus pais, Rodrigo anunciou, sua voz sem emoção. Eu arcarei com sua manutenção, como é meu dever legal. Mas você não permanecerá nestas terras. A sentença era social, não física, mas igualmente brutal. Clarice seria enviada de volta para a capital como mercadoria defeituosa. Uma esposa que mentira e manipulara, que criara falsas insurreições. Nos salões que antes frequentara como aristocrata, seria agora objeto de fofocas maldosas. As outras mulheres a evitariam, temendo que a proximidade contaminasse suas próprias reputações. Os homens a veriam como exemplo de por que esposas precisavam ser controladas mais rigidamente. Ela viveria o resto de seus dias como pária, sustentada financeiramente, mas morta socialmente. Quando Clarice foi embora, 3 dias depois, em uma carruagem fechada, para que ninguém a visse chorar, Beatriz a observou da janela da casa grande. Não sentiu triunfo. Apenas um cansaço profundo e a compreensão perturbadora de que sua sobrevivência custara a destruição de outra mulher, ainda que essa mulher tivesse tentado destruí-la primeiro. Beatriz foi libertada do tronco naquela manhã, mas os dias de terror deixaram marcas invisíveis. Ela não dormia mais sem pesadelos. Acordava sobressaltada com qualquer som, esperando que viessem buscá-la novamente. Suas mãos tremiam ao servir o café, antecipando acusações novas, armadilhas diferentes. Rodrigo cuidou pessoalmente de sua recuperação. Trouxe emplastos para as feridas nos pulsos, onde o ferro cortara a pele. Garantiu que ela comesse refeições completas até que recuperasse o peso perdido nas semanas de envenenamento. Mas ambos sabiam que algo mudara irreversivelmente entre eles. Ele não podia libertá-la imediatamente. A sociedade já desconfiava, já murmuravam sobre as razões verdadeiras para ele ter defendido uma escrava com tanta veemência. Libertar Beatriz agora seria confirmar todas as suspeitas, arruinar completamente sua reputação, possivelmente colocar ambos em perigo. Senhores que libertavam escravas por razões sentimentais eram vistos como fracos, perigosos para a ordem estabelecida. Então Rodrigo começou a plantar sementes de uma liberdade futura. Passou a tratá-la oficialmente como escrava de confiança, dando-lhe responsabilidades administrativas. Ela começou a aprender sobre gestão de terras, sobre negociação de preços, sobre os detalhes práticos de manter uma propriedade funcionando. Outros viam isso como treinamento de uma serva valiosa. Rodrigo sabia que era preparação para algo mais. À noite, no escritório, ele começou a ensiná-la a ler. Primeiro o alfabeto, cada letra desenhada em papel, até que ela pudesse reproduzi-las. Depois palavras simples, depois frases. Beatriz absorvia o conhecimento com fome desesperada, compreendendo que cada palavra lida era uma arma, cada frase escrita era poder. Por que está fazendo isso? Ela perguntou certa noite após meses de lições secretas. Rodrigo ficou quieto por longo tempo. Porque quando você for livre, precisará saber se defender. O mundo é cruel com mulheres libertas. Será ainda mais cruel com uma mulher negra que possui terras e recursos. Você precisará de cada vantagem possível. Quando eu for livre, ela repetiu, testando as palavras.
Você realmente acredita que isso vai acontecer? Eu vou garantir que aconteça, ele respondeu. Pode levar anos, pode exigir paciência, mas vai acontecer. Os anos passaram devagar. Beatriz tornou-se indispensável para a administração da fazenda. Os trabalhadores a respeitavam, os fornecedores negociavam com ela diretamente. Rodrigo delegava cada vez mais responsabilidades, criando um histórico documentado de sua competência e valor. Tudo preparação cuidadosa para o que viria. Em 1854, 7 anos após os eventos que quase custaram sua vida, Rodrigo adoeceu. Começou com febres intermitentes que ele ignorou, atribuindo ao calor do verão. Depois vieram as dores no peito, a falta de ar, o cansaço que nenhuma quantidade de descanso aliviava. O Dr. Silveira, agora mais velho e cético, examinou-o e disse a verdade sem rodeios. Seu coração estava falhando. Tinha meses, talvez 1 ano. Rodrigo não perdeu tempo em autopiedade. Chamou um tabelião de outra província, alguém que não conhecesse os detalhes complicados de sua vida. Ditou seu testamento com precisão legal, alforriava Beatriz, libertando-a completamente de qualquer vínculo de servidão. Mais que isso, deixava-lhe terras produtivas, recursos financeiros e instruções detalhadas sobre como gerenciar a propriedade. A justificativa oficial foi cuidadosamente elaborada. Beatriz servira fielmente por muitos anos, demonstrara capacidades administrativas excepcionais, gerenciara a fazenda com competência durante sua doença. Tudo verdadeiro, tudo documentado, tudo defensável perante qualquer questionamento legal. Quando Rodrigo faleceu, em uma tarde quente de março, Beatriz estava ao seu lado. Ele apertou sua mão, os olhos já vidrados pela febre. Seja livre, ele sussurrou. Seja livre de verdade, não apenas da lei, mas de tudo isso. Construa algo diferente. Ela segurou sua mão até que os dedos esfriassem, até que o peito parasse de se mover. Não chorou imediatamente. O luto viria depois, privado, complicado. Naquele momento, apenas sentou em silêncio, segurando a mão de um homem que fora seu senhor, seu opressor, pelo simples fato de existir naquele sistema, mas também, de forma estranha e imperfeita, alguém que tentara protegê-la dentro das limitações brutais de seu mundo. O testamento causou escândalo imediato. Parentes distantes de Rodrigo contestaram, argumentando que uma escrava não podia herdar propriedades. Mas a alforria fora registrada legalmente antes de seu falecimento e o testamento estava impecável em seus termos. Após meses de disputas legais, os tribunais confirmaram os direitos de Beatriz. Ela tinha 25 anos e era proprietária de terras. Beatriz não desperdiçou sua herança. Transformou as terras em algo radicalmente diferente. Não manteve escravos. Contratou trabalhadores livres, pagando salários justos, em uma época em que isso era quase inédito. Sua fazenda tornou-se refúgio para escravos fugitivos, que ela empregava discretamente, fornecendo documentação falsa quando necessário. Financiou grupos abolicionistas, usando a respeitabilidade que sua condição de proprietária lhe conferia para proteger atividades subversivas. Hospedava reuniões em sua casa, onde homens e mulheres planejavam fugas, discutiam estratégias legais, organizavam resistência. A ironia não lhe escapava. Estava usando as ferramentas do opressor, propriedade e status social para destruir o próprio sistema. Sua presença na região era controversa. Alguns fazendeiros a admiravam secretamente, impressionados com sua competência administrativa. Outros a odiavam abertamente, vendo-a como ameaça perigosa à ordem estabelecida, mas nenhum podia ignorá-la. Beatriz tornara-se figura impossível de apagar. Mulher negra que possuía terras, empregava trabalhadores, negociava como igual. Os anos se acumularam. Beatriz casou-se com um homem livre, professor, que ensinava secretamente escravos a ler.
Tiveram filhos que cresceram sabendo ler e escrever, que foram educados formalmente, que nunca conheceriam correntes. Ela expandiu suas terras através de compras inteligentes, tornou-se uma das proprietárias mais prósperas da região. Quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, Beatriz tinha 61 anos. Cabelos grisalhos, mãos calejadas por décadas de trabalho, olhos que haviam visto demais. Ela reuniu todos os trabalhadores de suas terras, muitos deles ex-escravos que ela libertara ou acolhera ao longo dos anos. Trouxe todos os documentos que ainda registravam antigas condições de cativeiro, papéis amarelados pelo tempo, manchados por lágrimas e sangue de décadas. Construíram uma fogueira no mesmo local onde ficava o antigo tronco de castigos que ela mandara destruir anos antes. Um por um, queimaram os documentos, registros de compra, certificados de propriedade sobre seres humanos, contratos de aluguel de corpos. Tudo transformado em cinzas que o vento espalhou pela terra vermelha. Naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, Beatriz finalmente permitiu-se chorar. Não de dor, embora carregasse cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Não de raiva, embora a fúria ainda queimasse baixo em algum lugar profundo. Chorou de uma alegria exausta e complexa, do tipo que só vem quando se sobrevive ao impossível e se constrói algo novo sobre as ruínas do que tentou destruí-lo. Ela pensou em Rodrigo, morto havia tantos anos, não o romantizava. Compreendia que ele fora produto de seu tempo, senhor de escravos que exercera poder absoluto sobre centenas de vidas. Mas também reconhecia que ele tentara, dentro das limitações brutais de seu mundo, fazer algo diferente. Não o perdoava pelo sistema que sustentara, mas guardava a memória da fresta de humanidade que ele abrira. Pensou em Clarice também. A Sinhá morrera anos antes na capital, isolada e amarga. Beatriz não sentiu satisfação com isso. Apenas a tristeza pesada de reconhecer que Clarice também fora vítima, ainda que privilegiada, de um sistema que deformava todos que tocava. Sua inveja nascera da prisão em que vivia, do poder absoluto que exercia sobre outras mulheres como única forma de expressar autonomia. Não justificava sua crueldade, mas a contextualizava. A vingança de Beatriz não fora espetacular. Não houvera violência dramática, nem reviravoltas cinematográficas. Sua vingança fora mais profunda e duradoura: sobreviver. Transformar instrumentos de opressão em ferramentas de libertação. Usar propriedade para libertar, usar status para proteger, usar educação para empoderar. Cada pessoa livre em suas terras era um golpe no sistema que tentara destruí-la. Cada criança que aprendia a ler era vitória contra aqueles que queriam mantê-la ignorante. Cada documento queimado era apagar o poder que tentara reduzi-la à mercadoria. Beatriz viveu até os 83 anos, falecendo em 1910. Quando morreu, era proprietária de terras extensas, matriarca de uma família educada e próspera, figura respeitada na comunidade. Mas mais que isso, era lembrada como aquela que transformara sua liberdade em ferramenta de libertação coletiva. Dezenas de pessoas deviam suas vidas a ela. Centenas foram empregadas em condições justas quando o resto do país ainda resistia à ideia de trabalho livre. Incontáveis aprenderam a ler e escrever em escolas que ela financiou secretamente. Sua história não é de amor romântico que vence todas as barreiras. É narrativa mais complexa, sobre sobrevivência, sobre usar inteligência como arma, sobre transformar o ódio dos opressores contra eles mesmos. É história sobre uma mulher que foi propriedade e se tornou proprietária, que foi considerada mercadoria e construiu legado que perdurou gerações. É lembrete brutal de que no Brasil, escravocrata, até mesmo momentos de humanidade eram construídos sobre fundações de violência absoluta. Que resistência assumia formas múltiplas
nem sempre espetaculares, frequentemente silenciosas, mas não menos poderosas. Que a verdadeira vingança não está em reproduzir a violência dos opressores, mas em construir algo tão fundamentalmente diferente que sua própria existência seja afronta ao sistema que tentou destruí-la. Se você acredita que justiça verdadeira vem não da vingança sangrenta, mas da capacidade de transformar opressão em libertação, compartilhe esta história. Comente o que teria feito no lugar de Beatriz, como teria usado sua liberdade conquistada. Inscreva-se para mais histórias de resistência que a história oficial tentou apagar. Narrativas de pessoas que recusaram ser reduzidas ao sofrimento e construíram legados de dignidade sobre as cinzas da escravidão. Os anos finais de Beatriz foram marcados não pelo descanso, mas por uma urgência silenciosa. Ela sabia que sua história e as histórias de tantos outros que sobreviveram corriam o risco de serem apagadas pela versão oficial que a elite branca começava a construir. Uma narrativa sanitizada, onde a abolição aparecia como benevolência dos senhores, não como resultado de décadas de resistência sangrenta e estratégias de sobrevivência. Então Beatriz começou a escrever. Com a mesma meticulosidade que aprendera administrando terras, documentou tudo. Os nomes dos que morreram nos troncos, as mulheres violadas que nunca viram justiça, as crianças vendidas longe de suas mães, as pequenas vitórias, fugas bem-sucedidas, documentos falsificados, vidas salvas. Escreveu sobre Clarice também, não com ódio, mas com a compreensão complexa de quem reconhece que o sistema aprisionava até suas beneficiárias. Guardou esses escritos em baús de madeira de lei, instruindo seus filhos a preservá-los. Um dia, ela dizia, alguém vai querer saber a verdade. Não a versão bonita que colocam nos livros, a verdade com sangue, suor e ferro. Nos últimos meses, já debilitada pela idade, Beatriz recebia visitas constantes. Ex-escravos que ela ajudara, agora velhos também, vinham prestar respeito. Traziam suas próprias histórias, suas próprias cicatrizes. Juntos, criavam um arquivo vivo de resistência que nenhum livro oficial registraria. Quando finalmente seu coração cedeu, em uma madrugada fria de junho, Beatriz estava cercada por 3 gerações de sua família. Seus netos, que nunca conheceram correntes, seguravam suas mãos calejadas. Ela olhou para cada um deles e sussurrou suas últimas palavras. Lembrem, sempre lembrem de onde viemos. Não deixem que apaguem nossa luta. Foi enterrada em suas próprias terras, não em cemitério segregado. Sobre seu túmulo mandaram gravar apenas Beatriz, 1829-1910. Foi propriedade, tornou-se livre, libertou muitos. A fazenda continuou operando por décadas, administrada por descendentes que mantiveram seus princípios. Transformou-se em centro de educação para crianças negras, depois em museu que preservava histórias da escravidão contadas por quem a viveu. Os baús com seus escritos foram abertos no século XXI, revelando detalhes brutais que os livros oficiais haviam omitido. A verdadeira medida da vitória de Beatriz não estava nas terras que acumulou ou na família que construiu. Estava em cada pessoa que ela ajudou a libertar, em cada criança que aprendeu a ler em suas escolas, em cada documento que preservou contra o esquecimento deliberado. Sua vingança contra o sistema que tentou destruí-la foi simples e devastadora. Ela se recusou a desaparecer. Sobreviveu, prosperou e garantiu que outros também pudessem fazê-lo. O legado de Beatriz permanece nas histórias que ainda são contadas, nos descendentes que carregam seu nome com orgulho, na memória teimosa de que resistência assume muitas formas e que, às vezes, a maior vingança é simplesmente sobreviver e construir algo melhor sobre as ruínas do que tentou nos destruir.
Você acredita que a memória é a arma mais poderosa contra a injustiça? Que preservar essas histórias é nossa responsabilidade? Compartilhe esta narrativa e inscreva-se para mais relatos de resistência que desafiam o esquecimento.